Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Motumbá, Colofé, Mucuyu, meu saravá a todos vocês e um abraço para todos aqui dessa grande TV. Um beijo para todos e nós vamos começar agora mais uma programação falando um pouco, né, sobre a postura de um filho, de um babalorixá, de um Ayalorixá, de um Yaô, de um Ebome, dentro da casa de Candomblé. Aqui eu já vou deixando um abraço para todos os meus filhos, deixando um abraço para todos que me seguem sempre, a todos que estão sempre mandando suas perguntas, suas dúvidas, até mesmo essa é uma pergunta, né, que me mandaram pelo Instagram e eu estou aqui fazendo essa programação no dia de hoje, tá bom? Então vocês vão lá no meu Instagram ou aqui mesmo pela rádio, pela TV, perdão, e deixe lá o seu comentário, né? E que com certeza o Pai Diego vai estar aqui esclarecendo a sua dúvida, tá bom? Vamos lá, vou falar um pouquinho para vocês sobre postura de os filhos, né, dentro de uma casa de candomblé. A casa de candomblé, ela é composta por um orixá. O orixá daquele zelador, daquela zeladora, são os patronos daquele axé, são os donos daquela casa. Portanto, né, o sacerdote, a sacerdotisa, seguem uma hierarquia a qual deve, né, ter uma postura diante aos filhos de santo, do Ebé, né, do Igbé, e também tem que ter uma postura diante das pessoas que procuram aquela casa, né? Até porque nós, sacerdotes, nós somos também de carne e osso, somos também seres humanos, temos defeito como outras pessoas têm, e isso é um pouco difícil alguns membros da casa também entender, tá bom? Mas já começa a entender ao seu babalorixá, começa o entendimento do seu babalorixá, o respeito para o seu babalorixá. O babalorixá e a lorixá são divindades, são como se fossem divindades. Eles precisam ser respeitados, independente da idade, da sua resistência física, de qualquer situação, o filho deve respeitar o pai ou a mãe. Isso a gente aprende dentro de casa, né? E nós temos que levar isso para fora também de casa. Então, dentro da casa de candomblé, nós temos que respeitar o nosso sacerdote, a nossa sacerdotisa, com bastante hierarquia. Não se fala olhando muito nos olhos do seu zelador, não se fala, no meu axé onde eu fui feito, se fala abaixado, né? Se abaixa para falar com o seu zelador, com a sua zeladora, né? E também, tanto isso vale para todos os membros da casa, seja Ogã, seja Equedes, seja filhos mais velhos, mais novos. O sacerdote, ele tem que ser respeitado, tá bom, filhos? Essa é a primeira pauta aqui da nossa programação. A segunda pauta é sobre os filhos, como que eu me pronuncio dentro de uma casa de candomblé. Os filhos sabem que dentro da cozinha acontece o maior ritual do candomblé, que se começa na cozinha. Ali mora um aiabá, mora os orixás que estão andando por ali pela cozinha, né? Então a cozinha não pode ter nenhum tipo de eó, não pode ter nenhum tipo de ejó, não pode ter nenhum ojoburucu, nenhum negativo ali dentro, porque a cozinha é onde se prepara a comida do orixá. Então nós temos que saber que ao chegar dentro da casa de santo, o filho tem que se esfriar o corpo, né? Seja o silêncio antes de falar com o seu babalorixá, antes de bater a cabeça. Algumas casas, né, tomam banho primeiro de erva, para depois falar com o seu zelador. Isso é assim no meu axé, tá? A pessoa chega no meu axé primeiro, toma seu banho de erva, primeiro conversa com o seu orixá e depois bate a cabeça para o seu sacerdote e para os demais membros daquele axé, tá? Os mais velhos. Então, os filhos têm que saber que a cozinha é seu ponto de força. O círculo do terreiro, ali no ariaxé, onde está o ariaxé, onde tem comunheira, você tem que ter muito cuidado, porque ali não é um local onde você pode falar muito alto, gritar, bater pé,
Porque ali tem um ariaxé plantado, então temos que respeitar o ariaxé foi plantado ali naquele território, tá bom? Sempre agô para passar pelo roncó, pelos quartos de santo. Se a casa tiver babá, egum, tem que também saber identificar aquele babá e pedir licença, agô também, aquele babá daquela casa, aquele yamin daquela casa, o paocá daquela casa, iroco daquela casa. Tudo se tem energia dentro da casa de candomblé, seja do portão até lá nos fundos da casa de candomblé. Bom? Então, isso começa um pouco da primeira postura dentro da casa de candomblé, onde o filho se deve ter bastante hierarquia e respeito. E a gente sabe que é daí que o filho ele tem assim todo o aprendizado na prática, ali dentro mesmo. Uma pausa para um recadinho, já eu volto. Eu sou o Babalorixá Diego de Oiá, sacerdote de Iansã. Meu barracão fica localizado, gente, em Bento Ribeiro, na Rua Conde de Resende, 127, no Rio de Janeiro. Atendo no Rio e em São Paulo também, tá? Presencialmente e online também. O telefone para contato é 21 9 90 14 5537. É o telefone que você fala com o Pai Diego para fazer a sua cabala, a sua numerologia, o seu jogo de búzios, cartas e tarô e runas, tá bom? É o telefone que você marque a consulta diretamente comigo. Será um prazer atender vocês. Voltamos com o nosso programa Orumaiê, aqui com o Babalorixá Diego de Oiá. Hoje falando sobre postura dentro da casa de candomblé. O filho de santo que quer ser daquele axé, ele primeiro tem que entender várias coisas. Uma das principais coisas é saber respeitar o tempo do seu Babalorixá, o tempo que o Babalorixá vai falar com aquele filho, que a Yalorixá vai ter para falar com aquele filho. O filho tem que entender que aquela casa é composta de várias pessoas, talvez, e que o Babalorixá precisa dar conta de tudo. A casa de candomblé, assim como a minha, né, eu imagino como é de vocês também, né, circula, né, muitas pessoas e também tem muitos afazeres. Então o filho, ele tem que entender o tempo do orixá, tá bom, filhos? E o filho também precisa compreender os irmãos da casa, precisa compreender os cargos da casa, Ezequedes, ogãs, porque no final todos estamos ali se ajudando. Mas o filho que não sabe respeitar um pouco dessas hierarquias acaba não permanecendo dentro daquele axé. E depois a culpa sempre cai para o orixá daquela casa, para o zelador ou para alguém, né, que aconteceu o fato. Mas não, muitas das vezes parte da pessoa. Porque se você souber ter a hierarquia, com certeza você vai conseguir permanecer dentro de casa de santo, sim. Tá, filhos? A casa de axé é um local onde existe ali bastante seriedade. Então, brincadeira, risos, é uma coisa que a gente se limita muito, né? Afinal, nós estamos ali para cumprir um dever. Quando a gente sai das nossas casas, a gente vai para uma casa de candomblé, nós iremos ali para cumprir um dever. E qual é esse dever? Dever de cultuar o meu orixá. Dever de acender a minha vela da minha quartinha. Acender meu orixá. Bater a cabeça para o meu orixá, para o meu sacerdote. Esse é o dever que nós saímos da nossa casa para ir para a casa de candomblé, para participar de uma função, né? E dentro de uma função, independente da hora que termine, da hora que comece, se você entrou, você tem que ir até o fim. Tá bom, filhos? Porque o orixá já entende quando você chegou na casa de candomblé. Entendeu? Então, ao entrar na porta da casa de candomblé, você já encontra Exu, né? E ali Exu dá todas as coordenadas a você. Então, nós sabemos que se precisa ter paciência, fé, força, tá bom? Porque o candomblé é uma religião de resistência e uma religião de amor, que no final a gente ama o orixá, ama as pessoas que estão ali e ama tudo que a gente passou dentro do Rondeme, do Roncol.
O nosso orixá é primordial, mas a maior energia da casa de candomblé é o orixá daquela casa, tá bom? Então devemos ter bastante respeito por aquele Igbé ali, devemos ter bastante respeito pelo Ilê e devemos ter também o nosso sacerdote e a nossa sacerdotisa. Porque os antigos falavam, se o nosso babalorixá, aquela folha que está no meio do terreiro, e o nosso babalorixá botou ali, é porque ele sabe o que está fazendo, sabe até onde ele pode ir. E os mais velhos ensinam muito isso em questão de respeito e hierarquia, que hoje se perde um pouco dentro do candomblé. Pode ser um pouco pelas posturas dos próprios nós, zeladores, sacerdotes, sacerdotisas, pode ser postura de filhos, mas devemos entender que o candomblé, né, e a umbanda são religiões maravilhosas para se lidar, são religiões afro-brasileiras, a qual a gente tem que amar muito aquela casa, aquele orixá, né? Então, no final, a gente ama, a gente faz por amor, se entrega e no final nós recebemos em dobro do orixá na nossa vida, nos nossos caminhos, na nossa saúde. Então, esse programa foi um pouco da postura de você que quer participar de uma casa de santo, você que quer entrar para um barracão, você que quer, né, começar sua trajetória espiritual aqui com o babalorixá Diego de Oiá. Um beijo a todos.